Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ouvindo o discurso autossuficiente e satisfeito do Senhor Primeiro-Ministro no início deste debate, e recordo que o Senhor Primeiro-Ministro chegou a designar este ano legislativo como um ano saboroso, é-se levado a pensar que Portugal está melhor do que nunca e que as melhorias registadas são obra e graça exclusiva da ação do Governo. Ao Partido Social Democrata não custa reconhecer os resultados alcançados, designadamente os conseguidos no acerto das contas públicas. Sabemos, porém, que ao contrário das autoproclamações de sucesso da maioria de esquerda, esses resultados devem-se a um conjunto de fatores de que a ação governativa, se não está arredada, está, pelo menos, muito diluída. Em alguns casos, será mesmo dizer que se alcançaram resultados apesar da ação do Governo. Em primeiro lugar, porque o PS herdou em 2015 um país em plena recuperação, com o desemprego a diminuir. Eu sei, senhores deputados, que gostam de falar do anterior Governo, porque não têm uma única palavra para falar do vosso. Eu sei. Em primeiro lugar, porque o PS herdou em 2015 um país em plena recuperação, com o desemprego a diminuir e o emprego a aumentar, a economia a crescer, as contas públicas reequilibradas e a credibilidade externa restaurada. Foi este o país que o PS encontrou quando engendrou uma forma geringonçada de governar, sem ter ganho as eleições. Um país incomparavelmente melhor do que aquele que nos tinha deixado em 2011, quando nos levou à beira da bancarrota. E por mais que insistam, inventem ou mesmo mintam, foi assim que nos foi deixado o país. Em segundo lugar, porque o governo PSD-CDS teve a coragem de fazer as reformas estruturais necessárias para podermos encarar o futuro com mais confiança e mais certeza. Reformas de que agora o PS colhe frutos, como atestam as principais instituições internacionais. Em terceiro lugar, e fruto desse espírito reformista, o principal mérito da recuperação económica deve-se às famílias e às empresas portuguesas que promovem emprego, que criam riqueza e que fazem avançar Portugal. Rejeitamos a cegueira ideológica de quem nega este facto. E, finalmente, porque o Governo tem beneficiado de uma conjuntura externa muito favorável, com a política monetária do Banco Central Europeu, que tem permitido ao Estado português financiar-se a custos excepcionalmente baixos, com a explosão do turismo em Portugal e o momento positivo que atravessa a economia europeia. Este é, portanto, um governo que se tem limitado a andar à boleia da conjuntura internacional. Mas uma coisa é beneficiar, outra, bem diferente, é saber aproveitar. E a verdade é que o Governo não tem aproveitado as condições expostas para reformar o país, tornando-o mais forte e mais preparado para os ciclos menos positivos que, inevitavelmente, acabarão por vir. Isto acontece porque este Governo não tem uma matriz reformista. Porque a gênese deste Governo e desta maioria nunca foi fazer, mas sim desfazer. Porque a natureza desta maioria de esquerda é a natureza do escorpião. Não resiste a fazer mal quando pode e promete fazer bem. E negativos são também os inúmeros sinais que vão chegando até nós. O crescimento de Portugal é ainda um dos mais baixos da União Europeia, quando já deveríamos estar a crescer muito mais. Ainda ontem, a Comissão Europeia divulgou as previsões económicas do verão, que colocam 20 países a crescer mais do que Portugal em 2018 e 2019. A convergência com a Europa continua longe de ser alcançada. Há uma redução muito significativa do desemprego, e isso é bom, só que não podemos ficar satisfeitos.
Mas não podemos esquecer, que existem hoje mais de 160 mil jovens portugueses entre os 15 e os 29 anos que não trabalham nem estudam, os chamados nem. Do mesmo modo, a criação de emprego está a aumentar e isso é positivo. Mas também sabemos que o que caracteriza maioritariamente este novo emprego é a precariedade, a baixa qualificação e, sobretudo, os baixos salários. A própria imigração, que antes tanto foi criticada, não foi estancada e dezenas de milhares de jovens e menos jovens continuam a sair do país todos os meses. E ainda mais um sinal. No ano 2017, o Governo infligiu aos portugueses a maior carga fiscal de sempre. Uma carga fiscal que, disfarçada e socialmente injusta, que carrega nos impostos indiretos e põe a pagar da mesma forma, sejam ricos ou pobres. E em 2018 já se viu que vamos pelo mesmo caminho, num verdadeiro assalto aos bolsos dos portugueses. E que melhor exemplo para explicar onde chegamos que citar o caso da Irlanda. Um caso tão ou mais grave que o nosso. O mesmo tipo de intervenção externa, os mesmos ou piores sacrifícios. Como estão agora, a economia irlandesa cresce o dobro da nossa. O dobro, Sr. Primeiro-Ministro. E o que dizem e fazem o seu Governo e os partidos apoiantes? Limitam-se a dizer e a repetir que foi virada a página da austeridade. Quantas vezes nós ouvimos isto? Não é verdade. O que fizeram e fazem todos os dias é andar com as páginas para trás e às escondidas. É isto que fazem todos os dias. A realidade também não esconde que esta é uma solução governativa esgotada. Quando o Primeiro-Ministro diz, e cito, ao fazer obras no IP3, estamos a decidir não fazer evoluções nas carreiras ou vencimentos, fim de citação, quebra compromissos assumidos de forma displicente e leviana. Se isto não é um governo esgotado, então o que é? Perguntem aos professores. Quando um governo assume medidas de forma imponderada e irresponsável, como é o caso do retorno às 35 horas semanais na função pública, sem garantir a estabilidade dos serviços públicos. Se isto não é um governo esgotado, então o que é? Perguntem aos profissionais de saúde e aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Quando um governo continua a falhar nas suas responsabilidades e a negar o apoio devido às populações após os incêndios de 2017, se isto não é um governo esgotado, então o que é? Perguntem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e da região centro do país. Quando um governo deixa degradar os serviços públicos a um ponto extremo por falta de investimento, se isto não é um governo esgotado, então o que é? Perguntem aos utentes dos transportes públicos e aos alunos que têm aulas em escolas onde chove e não têm aquecimento. Quando um governo se diz contra a precariedade e ao mesmo tempo aumenta o número de precários a trabalhar para o Estado, se isto não é um governo esgotado, então o que é? Perguntem aos milhares de trabalhadores da Administração Central a recibos verdes. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, há números que o Governo repete incessantemente, mas há outros que temem negar debate após debate. Mas aos poucos, os portugueses estão a perceber que quanto mais impostos pagam, mais o Estado os abandona. A falta de investimento e a política das cativações deste Governo ajudam ao déficit, mas têm prejudicado de forma dramática a vida dos portugueses. A degradação contínua dos serviços públicos atinge hoje níveis nunca vistos, com impactos na segurança, no bem-estar e na qualidade de vida de todos nós. O caso de saúde é seguramente o mais gritante. Há um ano, precisamente desta tribuna, o Sr. Ministro da Saúde dizia, e cito,
o Serviço Nacional de Saúde está hoje mais acessível, eficiente e sustentável. Fim de citação. A propaganda tem normalmente um problema, que é essa coisa incómoda chamada realidade. E a história que a realidade nos conta é de um Serviço Nacional de Saúde sem capacidade de resposta, que falha diariamente aos portugueses, que lhes diminui o direito do acesso universal à saúde, que depende do esforço e da dedicação dos profissionais de saúde que trabalham em condições verdadeiramente indignas. Quando falamos do caos na urgência, de unidades de internamento encerradas por falta de recursos humanos, de falta de equipamento para meios complementares de diagnóstico, de pessoas a serem observadas em corredores de hospitais, de crianças a receber tratamento oncológico em contentores, o Governo escuda-se em acusações de políticas de casos e invariavelmente atira as culpas para o Governo anterior. Todos nós sabemos disto, a toda a hora. A bem da boa memória, façamos de novo o exercício de recuar a 2011, quando o Governo PSD-CDS assumiu funções. A dívida do Serviço Nacional de Saúde ascendia a 3,7 mil milhões de euros, valor que levou algumas empresas farmacêuticas a cortar fornecimentos. Cortar fornecimentos, que significa cortar medicamentos aos utentes. Foi a este extremo que nós chegamos. Entre 2011 e 2015, o Governo liderado pelo PSD e com o CDS injetou 2,4 mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde para saldar as dívidas e os pagamentos em atraso. Estamos a falar de salvar o Serviço Nacional de Saúde da pré-bancarrota em que o Governo Socialista o deixou, tal como deixou o país. E o que é que faz o atual Governo? Entre novembro de 2015 e novembro de 2017, o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais agravou-se em 141%. 141%. Estamos a falar de salvar. O Governo não investe no Serviço Nacional de Saúde. E quem sofre, obviamente, são os portugueses. Todos os dias vêm a público mais relatos e mais denúncias do mau estado da saúde em Portugal. Queixas dos utentes por causa da degradação dos serviços e queixas dos profissionais de saúde por causa da deterioração das condições de trabalho. Ainda esta semana ficámos a saber que o Hospital de São José em Lisboa, as urgências deixaram de garantir a assistência obrigatória de 24 horas por dia a doentes da área da cirurgia vascular, aumentando o risco de muitos pacientes. A justificação é a falta de médicos e enfermeiros para as novas escalas de 35 horas semanais, em vigor desde o dia 1 de julho. Nesse mesmo hospital, mais de uma dezena de chefes de equipa de medicina e cirurgia geral apresentaram a sua demissão, denunciando a falta de condições nas urgências, que são muitas vezes entregues a internos. Na maternidade Alfredo da Costa, encerram-se salas de parto. Na maternidade Alfredo da Costa, encerram-se salas de parto. Um pouco por todo o país, em Chaves. Senhores deputados, Em Chaves, em Lamego, em Vila Real, há informações de dezenas de camas encerradas, o que reduz drasticamente a capacidade de resposta desses hospitais. Segundo o Tribunal de Contas, os hospitais de Santa Maria e Polido Valente encontram-se em falência técnica. Esta é a realidade de um governo que desampara e abandona os portugueses. Os portugueses estão cansados de um governo que foge às responsabilidades, que não assume as trapalhadas e que vai de férias quando as respostas não lhe agradam. Não investiga, esconde, não indaga e inventa culpados, os que estiverem mais à mão. Que não está interessado em apurar a verdade, mas em branquear falhas graves com palavras mansas. A título de exemplo, foi o que aconteceu com Tancos. Com Tancos. Um tema tão revelador das fragilidades do governo
e da forma pouco séria como assume o papel do responsável por garantir funções fundamentais em áreas de soberania do Estado. Passado um ano, o Governo continua a querer fazer com que nos esqueçamos do roubo de tanques. Mas nós não nos esquecemos e continuaremos a agir e a exigir esclarecimentos. Continuaremos a exigir a transparência que sempre foi negada aos portugueses, porque chegamos ao ponto de já poder perguntar, afinal, o que pretende o Governo esconder? Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados, no momento em que debatemos o Estado da Nação, não podemos ignorar um tema fundamental, que é o tema da corrupção. Ignorá-lo seria uma forma infantil e até indigna de pretender que esse problema não existe na sociedade portuguesa. Infelizmente, ele existe, sob várias formas, aos mais variados níveis, tocando a todos. A corrupção é um dos maiores cancros da democracia, que temos a obrigação de combater sem quartel. Corrói por dentro e destrói as bases do nosso regime de uma forma insidiosa e invisível. Se é inaceitável em qualquer circunstância, é-o ainda mais em democracia. Apesar do muito que falta fazer, nos últimos tempos têm sido dados passos importantes na luta contra a corrupção. Devemos-lo muito a uma imprensa livre que denuncia e dá visibilidade a muitos casos que, de outro modo, permaneceriam ocultos a coberto das sombras. Mas devemos-lo, sobretudo, à ação de um Ministério Público autónomo e atuante, relativamente ao qual devemos estar atentos, por forma a contribuir para o aperfeiçoamento, reforço e apoio em cada momento do trabalho que leva a cabo. Doa a quem doer. Doa a quem doer. A exigência de transparência estende-se também à obrigação que a administração pública e as empresas da esfera do Estado têm de prestar aos portugueses em termos de informações e esclarecimentos. Isso leva-nos a falar, uma vez mais, da Caixa Geral de Depósitos. Não é admissível que o Banco Público, no qual os contribuintes portugueses têm sido continuamente chamados a meter milhares de milhões de euros, se considera um Estado dentro do Estado e se nega a prestar informações essenciais acerca da sua gestão e da sua situação. Exigimos conhecer a lista dos maiores devedores que estão em incumprimento, que obrigaram a um esforço de capitalização colossal e que põe em risco a própria sustentabilidade do Banco Público. E não o fazemos por capricho. Fazemo-lo porque assim nos exige o respeito pelos portugueses. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, sobre a matéria da Europa. Bem sabemos que o Governo é suportado por partidos anti-Europa, que exigem, sempre que podem, a desvinculação de Portugal do projeto europeu e da moeda única. Mas, na realidade, dentro de portas, todos fazem o que for necessário para se manter no poder. Se dúvidas houvesse, ainda ontem, o ideólogo do Governo, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, informou-nos que só haveria nova geringonça se o PS deixar a União Europeia ou abandonar a NATO. Sr. Primeiro-Ministro, o seu Ministro pôs a sua tão amada solução governativa nos cuidados intensivos. Bem sabemos que já tentou uma explicação, mas Manuel Alegre já explicou tudo bem explicado. Foi um tiro no coração da geringonça. Mas tão relevantes são estas apreciações políticas e encenações bipolares das esquerdas como os muitos e sérios desafios que o projeto europeu enfrenta. As consequências do Brexit, a crise dos refugiados, a guerra comercial com os Estados Unidos ou a reforma das instituições. E tão importante como completar a União Europeia e dotar a zona euro de capacidade orçamental é identificar e sinalizar e compreender a emergência dos movimentos populistas, que têm conquistado espaço nos últimos anos por toda a Europa. Ao ignorá-los, corremos o risco de que eles evoluam de cubos de gelo para icebergs gigantes. A história já nos deu muitas lições importantes sobre pequenos movimentos que se transformam em grandes ações, para o bem e para o mal. Não é tempo de nos distrairmos, é tempo de estarmos atentos, vigilantes e de aprendermos com a história. Sr. Presidente,
Porque estamos em tempo de balanço, só podemos concluir que quem conduz hoje o país é uma maioria que tem tanto de demagógico como de ilusionista, cujo único projeto comum é o desejo de manter as aparências da estabilidade, pois só essa estabilidade lhe garante a manutenção do poder. Nada mais têm para oferecer aos portugueses e a Portugal. Mas nem isso esconde as tremendas fragilidades e as grosseiras contradições desta coligação de esquerda, que não hesita em sacrificar o bem-estar comum ao mais elementar instinto de sobrevivência política de cada uma das partes que compõem esta geringonça. Por isso, não se iluda, Sr. Primeiro-Ministro. Ao contrário do que diz, esta geringonça não está no coração dos portugueses. E sabe porquê? Porque os portugueses não se deixam levar por conversa fiada, por quem diz uma coisa e faz outra, por quem não honra a sua palavra. Infelizmente, são muitos os exemplos em que este Governo falha a palavra dada. Este não é seguramente o Portugal que o Partido Social Democrata quer para os portugueses. Defendemos um caminho diferente, uma alternativa de rigor, de responsabilidade e de verdade, bem distinta da atual pseudo-solução governativa. Não queremos falsas expectativas aos portugueses, nem prometemos o que sabemos não poder cumprir. Também não defendemos que o Estado seja um fim em si mesmo, cada vez mais voraz, que é preciso alimentar. Um Estado quer intervir em tudo, não para regular, mas para controlar. Não queremos um Portugal estatizado, nem uma sociedade guiada por ideias coletivistas. Acreditamos no valor das pessoas acima de todas as coisas. Esta é uma regra que está no nosso ADN. Esta é uma regra nossa. Por isso, teríamos reduzido a dívida pública, que se constitui como uma verdadeira bomba relógio, principalmente em piores tempos que virão certamente. Teríamos tomado medidas para fomentar a competitividade fiscal, a benefício da economia e do investimento de que tanto o país precisa. Teríamos avançado na reforma da segurança social, área onde, em nome da dignidade das pessoas, é urgente intervir e, quanto mais tarde isso for feito, piores e mais irreversíveis poderão ser as consequências. Teríamos, como aliás o fizemos mesmo como partido da oposição, o que é a grande demonstração da ineficácia deste Governo, avançado para uma estratégia com fixação de objetivos e definição de medidas na área da demografia, pois Portugal é um dos países europeus onde as taxas de fecundidade e de natalidade são mais baixas. Este é um conjunto de medidas indispensáveis para o país, em domínios estratégicos e estruturantes para o futuro. Nada disto o Governo fez. Para terminar, vivemos um momento de anestesia nacional, fruto da propaganda do Governo, mas chegará o dia, e não levará muito tempo, em que se perceberá que esta foi uma oportunidade perdida. Este último ano legislativo não teve nada de saboroso, Sr. Primeiro-Ministro. Este ano foi um ano especialmente amargo para todos os portugueses. Muito obrigado.